Está começando mais um ICD Educa, o videocast do Instituto da Criança com Diabetes, que chega para te trazer educação em diabetes direto no teu celular, no computador, de forma acessível e com informações de confiança. No quadro Papo de Quem Cuida, a gente conversa com especialistas sobre temas que fazem parte da vida de quem convive com o diabetes. E março é o mês da mulher, então vamos falar sobre um ponto essencial. O diabetes tipo 1 é igual para homens e mulheres, que muda no corpo feminino ao longo da vida. Quem vai falar sobre esse tema são duas médicas endocrinologistas e especialistas em diabetes aqui do Instituto da Criança com Diabetes. Graduada pela Universidade Federal de Santa Maria, a doutora Adriana Fornari é coordenadora do serviço do ICD. Fez residência médica em endocrinologia e metabologia pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição. Mestrado em clínica médica pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e pós-graduação lato sensu em medicina e ciências do esporte. Atualmente, é médica endocrinologista na Hormona, endocrinologia clínica e pediatria, no Instituto da Criança com Diabetes e no serviço de endocrinologia do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Também estará conosco hoje especialista em endocrinologia e metabologia, com foco no tratamento de condições como diabetes, obesidade, distúrbios da tireoide, dislipidemia e síndrome dos ovários policísticos, que também está conosco, doutora Suzana Coelho Lavigne, graduada pela PUC, com graduações também em Educação Física e Fisioterapia. Desde 2008, a doutora Suzana atua como endocrinologista concursada do Grupo Hospital Conceição e integra a equipe do Instituto da Criança com Diabetes. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Para começar o nosso papo de quem cuida, diabetes tipo 1 é diferente em homens e mulheres, meninos e meninas? Bruno, eu acho que homens e mulheres são diferentes, né? Então, acho que qualquer coisa que se relaciona a isso acaba tendo particularidades, enfim. O tratamento não muda. A nossa orientação é a mesma, é o mesmo tipo de insulina, são as mesmas orientações, locais de aplicação, testes, isso não muda nada. Alimentação, é tudo, segue o padrão igual para ambos os gêneros. A questão que a gente leva em consideração é a questão hormonal, né, que às vezes tem algumas diferenças entre eles. O que eu poderia dizer também, assim, que a mulher, com a questão de quando começa a ciclar, começa a menstruar e tem todo o período menstrual mensal, existe mais resistência à ação da insulina nesse período. Então, a gente adapta as insulinas nesse período, né, aumentando um pouquinho as doses nessa fase. E isso também gera uma diferença, porque a mulher cicla, o homem não. Ele entra na puberdade, ele tem mais resistência à ação da insulina também. Só que ele daí fica mais estável e a mulher tem esse período de ajuste. E como é que funciona no dia a dia esses ajustes e todos esses ciclos, assim, na parte do tratamento mesmo? Quando vocês fazem a consulta e essa previsibilidade que precisa ter até o paciente retornar, como é que funciona isso na prática? Em geral, principalmente meninas, né, na adolescência, no início desse período menstrual, que é mais evidente essa alteração nas glicemias nesse período pré-menstrual ou mesmo durante o período menstrual, normalmente a gente já deixa uma orientação para se fazer uma adaptação na dose da insulina naquele período. Então, se usa uma dose um pouco maior durante aqueles dias, né, já se deixa assim, já sabe que no dia tal vai menstruar, já começa a fazer uma dose um pouco mais alta, passado aquele período, retorna para a dose anterior. Então, porque nem todas as meninas têm essa necessidade, né? Então, naquelas que a gente observa, a gente já deixa essa combinação para que seja feito esse ajuste. Existe uma complexidade quando a gente fala em jovens, né? Sejam meninos ou meninas, sempre é muito complexo. No caso das meninas, existem mais algumas resistências por questão estética, por questão relacionada ao corpo, algo assim, ou não? São até mais maduras? Existe essa diferença de pensamento? Não, de um modo geral, as mulheres acabam sendo mais maduras, acabam aderindo às vezes ao tratamento melhor, porém a questão estética da menina, esse foco muito grande na aparência e essa questão de redes sociais que buscam uma magreza extrema, tem algumas pacientes que pioram o controle, porque sabem que piorando o controle há um emagrecimento e acabam assim, a gente se surpreendendo, tá magra, traz testes bons e no fim vai ver a hemoglobina glicada tá alta e a paciente está escondendo aquilo, né?
Então, a gente tem que estar muito atento nesse tipo de A magreza detalhe. não é um sinônimo de A saúde. magreza não é um sinônimo de saúde, principalmente quando começa a ser mais acentuada, né? E essa magreza, né, ou a gordura elevada, o que isso influencia no tratamento do diabetes? Sim, geralmente quando a magreza está provocada por um diabetes descompensado, né, e a gente tem que ter a atenção junto com a psicóloga, às vezes com o psiquiatra também, ajustar as doses e o apoio da família, né? A família tem que estar muito presente com essa paciente para ver as doses serem aplicadas, supervisionar esse tratamento, né? Perfeito. Essas mudanças no ciclo menstrual, para voltarmos às meninas, né? Essas variações, elas são bastante significativas na glicemia? Como é que se observa isso? Como é que elas podem estar atentas a isso? Quando isso foge do normal e é preciso procurar uma ajuda mais especializada? Quais serão as dicas que vocês dão para isso? Em geral, assim, a glicemia, obviamente, se a paciente está com um controle adequado, né, ela vai apresentar uma hiperglicemia leve, né, ou no máximo até 250 ali de glicemia nesse período, não chegando a fazer hiperglicemias mais importantes, né, em níveis mais altos. Se isso começar a acontecer, se ela ficar com uma persistência de testes muito altos, obviamente que a gente vai pensar que isso não se atribui ao período menstrual. E principalmente se ela estiver apresentando sintomas de descompensação do diabetes. Então, excesso de sede, excesso de fome, ou mesmo de descompensação mais grave, como náuseas, vômitos ou hálito de acetona, aí tem que buscar um pronto atendimento. Não dá para ficar pensando que é só em decorrência desse período, né, dessa alteração hormonal do período pré-menstrual, tá? Mas isso, claro que isso tem que ser sempre orientado, né? Uma glicemia persistentemente elevada e na presença de sintomas, tem que buscar emergência sempre. Isso que a gente chama atenção, né? Porque a paciente já vem com uma descompensação crônica, vem um período menstrual que vai piorar. Daqui a pouco pula alguma aplicação, pode entrar em cetoacidose, que é o que a doutora Adriana está falando. Então, o risco de uma cetoacidose não dá para tratar em casa. Tem que ser visto num hospital para realmente fazer uma gasometria e ver se não precisa de uma intervenção de UTI ou, enfim, de equipe mais intensiva. Acho importante repetirmos os sintomas dessa cetoacidose. Acho que eu não falei também, né? Não. A Suzana chamou mais atenção, né? Acho que sim. Cetoacidose diabética, então, começa com toda uma questão de hálito, de acetona, que é um hálito de um cheiro muito forte, os familiares geralmente percebem, né? Uma dor abdominal intensa, que geralmente não é uma dor comum, né? Que pode lembrar até uma apendicite, digamos, uma dor muito forte, e uma respiração rápida e profunda, né? E é uma respiração assim que a paciente não se sente melhor. Mesmo respirando rápido e profundo, ela fica extremamente cansada e prostrada. Então, nesses casos, tem que buscar a ajuda médica. Não tem diferença nesses sintomas entre meninas e meninos? Não, é o mesmo sintoma? Cetoacidose, esses sintomas são iguais. A gente estava falando sobre esses sintomas, né? E quando está tudo bem controlado, o manejo está correto, eles tendem a não aparecer, né? Exatamente. Essas questões elas são muito mais evidentes no paciente que não faz o tratamento corretamente. Como a Suzana falou, que omite doses, né, que não adere, não tem uma boa adesão, não faz os testes ou não controla a glicose subcutânea com sensores, não aplica, exagera na alimentação. Esse paciente que provavelmente, e aí tanto faz, menino, menina, homem, mulher, isso indifere. Esse paciente que tem um controle ruim, ele é muito mais suscetível a ter uma descompensação e evoluir para uma cetoacidose, né? E isso pode acontecer por um detalhe, uma infecção leve ou mesmo um estresse, e o paciente pode evoluir para uma cetoacidose. Diferente de um paciente que está bem controlado, que está com o controle adequado, com os testes bons, que faz o tratamento corretamente. Esse precisa de um vento muito forte para derrubar ele, né? Então, não é qualquer coisinha que vai fazer esse paciente apresentar uma descompensação, uma cetoacidose. Então, isso é muito importante saber, que essas coisas, as descompensações, elas vão acontecer em pacientes que estão mais suscetíveis por mau controle crônico. Existe alguma diferença de adesão ao tratamento entre meninas e meninos? Difícil, né? Porque realmente a gente vê a adesão
boa em alguns meninos, talvez as meninas mais aderentes, talvez às vezes também por Um pouco mais, mas sutil. um pouco mais, talvez, mas assim, não tenho assim muito essa percepção, porque na adolescência, quando eles entram e quando a menina também não segue, ela também é bem difícil, né? E as psicólogas e psiquiatras que nos ajudam nessa fase. Mas, de um modo geral, assim, a adolescência é uma turbulência, né? Então, aí tem que ter uma boa família. Eu acho que o que a gente percebe um pouco no caso dos meninos, as mães muito mais presentes de participar do tratamento e querer entrar nas consultas do que as meninas. As meninas, eu acho que elas já se independizam um pouco mais cedo, né? E do que os meninos. Os meninos não, eles ainda ficam muito dependentes da mãe até em fases já. Por exemplo, hoje eu atendi um paciente com 17 anos e a mãe entrou junto. E eu disse, não, ele já pode entrar sozinho, a mãe pode ficar aguardando lá de fora. Isso não costuma acontecer com as meninas. Mais difícil. Até sim, mas os meninos é mais. Mas é que as meninas entram às vezes com a mãe também, mas a mãe fica mais assim... Não participa tanto. Não participa tanto, não é tão... Ela não responde tantas perguntas. E os meninos já não, a mãe já entra falando, né? Sim, eu perguntei para ele... qual a dose de insulina que tu está usando? Ele olhou para a mãe assim, e aí a mãe, ele usa tanto, mas tu tem 17 anos e tu não sabe as doses de insulina que tu usa. E a importância de buscar independência, né? Autonomia, isso é importante. E por isso que o adolescente também, o interessante, que eu sempre brinco que eu sou a chata que peço para as mães não entrarem, mas justamente por isso, porque o adolescente, quando a mãe entra ou o pai entra, eles não escutam. Quem fica com as informações que a gente está dando são os pais. Então, a gente procura que ele fique na consulta e tu trabalha aquele detalhe. Porque senão depois também não escuta os pais. Não né? escutam, são difíceis. Porque não é raro a gente ver o paciente ali no celular durante a consulta e a mãe perguntando e falando as coisas, né? Como se ela fosse a paciente, né? Então, não que com as meninas isso não aconteça também, mas é mais comum os meninos serem mais dependentes, vamos dizer. E por que essa autonomia é importante? Essa é a base, né, do tratamento, tanto que é o nosso símbolo aqui, que é aqui se aprende a voar, é justamente isso, né, tentar fazer com que as pessoas consigam fazer sozinhas o seu tratamento, ou seja, à medida que vai tendo a capacidade de aprendizado, a gente vai ensinando para que ele possa ser autossuficiente, saber fazer as suas insulinas, saber o que fazer em situações de urgência, de hiperglicemia, saber o que pode comer, o que não pode, contar os carboidratos, tudo isso é importante, porque aí a pessoa pode ir para o passeio da escola, ela pode ir dormir na casa de amigos ou amigas, pode namorar, pode fazer tudo o que quiser, não precisa dos pais para... E além disso, que a Adriana está falando que é muito importante, também tem pacientes que se mudam de estado, né? Vão para outros países, inclusive essa autonomia, esse conhecimento, esse saber manejar as suas insulinas, entender os modos de ação, os tempos de ação, o que eu tenho que mexer, isso faz voar mesmo, né? Então, ele pode não estar mais aqui no instituto, já ter tido alta, já ter passado, já ser adulto, estar em outros serviços e vai saber manejar as suas insulinas. Perfeito. Qual é a dúvida das meninas, né? Como é o tema do nosso episódio, qual é a dúvida que vocês mais recebem no consultório? Essa vivência de dia a dia é muito importante com os pacientes, né? O que vocês lembram, assim, que é a dúvida que mais chega para vocês? Eu acho que as meninas têm muito mais uma preocupação estética, como a Suzana já falou um pouco, né? E no diabetes tipo 1 isso não é diferente, né? Então, a gente vê isso não só no diabetes, mas de uma maneira geral nos consultórios de endocrinologia, né? Nosso maior público, ele é formado pelo público feminino, que busca muito a questão também de tratamento de peso, de obesidade, sobrepeso, mas, enfim, mesmo outros problemas que a gente trata acaba caindo na questão do peso. E no diabetes tipo 1, que até alguns anos atrás ele era uma condição relacionada com peso normal ou até baixo peso, né? Hoje isso mudou, então hoje a gente está vendo um aumento significativo da obesidade na população com diabetes tipo 1. Então, a gente vê que isso aumentou, assim como na população geral. Então,
o que a gente vê é uma preocupação muito grande. As meninas trazem isso muito na consulta, da questão do ganho de peso, querem orientação sobre dieta para não ganhar peso, né? Então, isso elas trazem muito, né, a parte estética, acho que mais que os meninos. Os meninos da parte estética, o que eles trazem também, eles querem fazer a musculação, tomar a creatina, verdade. usar as proteínas, né? Então é essa parte que a gente também tem que ter um ajuste, porque senão eles também fazem uso indiscriminado, aliás, que tem que ser sempre com acompanhamento médico, e geralmente eles acabam fazendo sem acompanhamento médico, usando às vezes até hormônios, né? Então, o que a gente pede para que não façam, né? E que procurem a nossa orientação, a orientação da nutricionista, porque essa parte da estética para o homem de músculo, etc., algumas meninas também têm isso, mas é bem menos, é mais marcado nos meninos. Essa preocupação com a atividade física tem aumentado, né? Vocês percebem isso também entre as meninas? Eu acho que sim, eu acho que isso é uma mudança, se fala bastante, né, que essas novas gerações, eles mudou o comportamento, né, eles não gostam mais de sair à noite, não As mais festas agora são de manhã e com café, não com bebida. café, não tem mais álcool, e eles estão buscando muito essa questão né, não só da aparência física, mas da saúde, né, isso virou meio que um símbolo de status, como falam, né. Então isso realmente mudou bastante, a gente vê, porque eles têm buscado isso muito. Mas a gente percebe muito, principalmente a população de mais baixa renda, assim, com muita dificuldade em relação a isso, né? Então a gente sabe que isso depende de tempo, que as pessoas precisam de tempo para ter um estilo de vida mais saudável, né? E muitas vezes a pessoa que tem uma renda um pouco mais difícil, assim, uma família com uma renda um pouco mais difícil, a gente percebe mais dificuldade nesse sentido. Né? Então, acho que isso tem um pouco a ver também com a classe social. Voltando um pouco para o nosso tema, nós falamos sobre a questão do ciclo menstrual, né? E tem uma questão que sempre vem à tona, que é o uso dos medicamentos, né? Sim. Os anticoncepcionais. O que isso influencia? Como é que é esse manejo? Porque eu acredito que tenha muitas dúvidas. Qual é o melhor? Qual é a melhor marca? Qual é o melhor tipo? Como é que funciona isso aqui? Qual é o direcionamento que vocês dão? Geralmente a gente não tem aqui o tratamento em relação à ginecologia obstetrícia, né? Que acompanharia toda essa adolescente, né? Essa menina. Então, de um modo geral, as unidades básicas de saúde fazem essa encontro. Os anticoncepcionais orais, assim, de um modo geral, tem que ser muito bem estudados para as meninas, né? Se tem uns implantes, o Implanon, né, que é uma coisa bem-vinda para as meninas, que até algumas estavam conseguindo até 17 anos, né, via unidade básica de saúde, mas isso não é para todo mundo, isso é caso a caso, né? Tu tem que ver se é acessível, o importante é ter uma proteção, é não ter uma gestação indesejada, ter uma gestação planejada, que é o que a gente sempre quer com as meninas, né? Então, é caso a caso, né? Ela conversar com o seu médico, procurar a unidade básica de saúde, que a atenção da unidade básica está sendo bem eficiente para esse manejo de prevenção da gestação indesejada. Mesmo para quem tem diabetes tipo 1? Mesmo para quem tem, sim. Tem que ter uma prevenção. E a gente tem aqui também um serviço que é o Hotline, né? Que a gente também apoia as instituições quando precisam, né? Então a UBS, quando tem essa dúvida lá, a ginecologista entra em contato com a gente faz esse trabalho integrado também. Né? Essa questão que a Suzana falou, né? Que o ideal seria, se recomenda, que é mais seguro para quem tem diabetes tipo 1, seriam os implantes, né? O Implanon, que é um anticoncepcional implantável, ou os DIUs, né, os dispositivos intrauterinos. O anticoncepcional oral, ele tem, assim, uma certa... As pessoas falam muito assim, que isso faz mal para o diabetes e tal. Isso vem muito também de uma época em que se usavam anticoncepcionais de altas dosagens hormonais. Hoje, a maioria, praticamente todos, são de baixa dosagem. Então, eles são mais seguros. Mas, claro, que ainda não são a primeira opção. Melhor seriam os DIUs e os implantes. Mas, em se tratando de usar anticoncepcional, a gente sabe que nem todas as meninas têm condições de usar de um implante, né? O anticoncepcional oral ou injetável ainda são ótimas opções também. E também, como a Suzana falou, né? Muito melhor do que ter uma gravidez indesejada. Então, nosso papel é sempre orientar que use algum método anticoncepcional.
Perfeito. Nós sabemos que historicamente as mulheres enfrentam mais barreiras em todas as áreas, né, do que os homens. Inclusive aqui, só nessa conversa, nós vimos que já tem muito mais coisas a se pensar, né? É o ciclo, é o anticoncepcional e tudo mais. E tem a rotina exaustiva do diabetes, que é medir, né, que é aplicar insulina e tudo isso. Como lidar com essa rotina cansativa assim no dia a dia? Muito se fala no burnout, né? Que é aquele momento que o paciente cansa de modo geral e larga tudo. E essa opção a gente não tem quando se trata de uma doença crônica, né? Que precisa, que é questão de vida, né? Então, realmente, assim, chega um momento da vida da mulher, de um modo geral, principalmente com essas pressões sociais, de estética, que além de tudo fica muito em cima da menina, né? Da mulher. Realmente, algumas pacientes têm crise de ansiedade, depressão. E lidar com isso, a gente precisa de apoio multidisciplinar, que a gente tem aqui, né? Mas que o ideal que seria mais acessível a mais mulheres, né? E sem falar em outros problemas da vida da mulher adulta também, né? Violência doméstica, entre outras coisas que a mulher é mais sujeita. Então, se tem uma carga maior, né? Sobrecarga, em relação aos serviços domésticos, aos cuidados com os filhos. Isso a gente vê bastante, né? Tanto que como eu coloquei ali da questão dos meninos com as mães. A gente observa muito mais as mães vindo às consultas do que os pais, né? Isso é uma realidade que a gente vê. A maioria dos pacientes, dos menores que vêm, não é 100%, obviamente, mas a maioria vem sempre acompanhado da mãe e não do pai, né? E às vezes até porque o pai foi embora, né? Às vezes Muitas acontece vezes. muito do pai, viu que teve ali um diagnóstico mais complexo, vai embora. Vai embora. Exatamente. E a mãe acaba também com essa sobrecarga, né? E agora, como o Instituto aqui tem 22 anos de efetivo funcionamento, nós estamos vendo também mães com diabetes tipo 1 que estão tendo seus filhos, né? E alguns que têm diabetes tipo 1 também, já temos alguns casos, né? E aí? E essa complexidade? Aumenta ainda mais? Difícil, né? Por dizer que não é impossível, né? A mãe já tem todo, ou o pai, nós temos um casal que os dois têm diabetes tipo 1, né? Se conheceram aqui, se conheceram aqui e que a filha também já tem. Mas é claro que já tem todo uma bagagem que eles já sabem lidar com o seu próprio, né, sistema de tratamento e tudo. Mas dizer que não é um baque, que não é difícil, é impossível, né? Porque ninguém quer que seu filho, né, tenha qualquer problema, né? Então, é um impacto grande, mas acho que com o apoio de família, com o apoio de profissionais bem capacitados, acaba sendo mais leve o piano. Né? E essas pessoas já sabem o que fazer, né? Não é uma surpresa completa que não sabia nem o que era diabetes tipo 1, nem sabia que existia. Às vezes os irmãos, né? A gente teve agora gêmeas aqui também, que uma foi com 2 anos, a outra o diagnóstico com 8 anos. Hoje eu atendi também uma paciente que abriu com 2 anos e o irmão com 16 anos, e assim vai. Nós temos aqui uma família que são 3 irmãos que consultam aqui conosco, né? E exatamente isso que a Suzana falou, né? É complexo, independente, quando os pais, ou pelo menos um deles já sabe como lidar com a doença, é um pouco mais fácil. Mas, obviamente, que a carga emocional independe, né, do conhecimento, e isso bate de uma forma diferente para cada pessoa, né? É muito individual. Doutor, eu acho importante sempre a gente reforçar, para finalizarmos, a importância de seguir com o tratamento, de seguir fazendo o que precisa ser feito, né? Eu gostaria que deixasse uma mensagem para as meninas da importância e do porquê seguirem o tratamento. Eu acho que hoje as meninas elas estão mais soltas nesse sentido também, né? Eu acho que muito a internet popularizou isso, fez com que as pessoas desmistificassem e tirassem muito essa coisa de ter diabetes, de ter vergonha de ter diabetes. Hoje a gente vê modelos, pessoas famosas usando sensores, usando bombas de insulina, fazendo, né, divulgando, falando abertamente do seu diabetes, não tendo vergonha de dizer que tem diabetes. Isso não é vergonha para ninguém, né? Às vezes até usam sensor sem ter diabetes, né? Então, uma curiosidade. É verdade, isso também acontece. Então, eu acho que, assim, primeiro é isso, é não ter vergonha de dizer, né, que tem diabetes.
tentar aprender a lidar com a doença de uma forma muito mais leve, não colocar o diabetes em cima de tudo, né? Ele tem que ser um detalhe na vida da pessoa, um detalhe importante, mas tem que ser um detalhe. E é isso, e tentar fazer o tratamento de forma correta, porque com um tratamento correto a pessoa consegue ter uma vida normal, né? Ela consegue fazer tudo que ela quiser, gestar, casar, viajar, trabalhar, jogar, tudo, né? Então, acho que isso é o mais importante, né? E eu acho assim que a mulher, né, com toda a carga, inclusive de carregar um novo ser, né, dentro de si, estar com o diabetes bem controlado nessa fase de pré-concepção e concepção de uma nova vida, né, e levar consigo os bons hábitos, porque quando a diabetes entra na rotina da pessoa e não se torna o foco principal, como a Adriana falou, mas entra na rotina, a coisa fica mais leve, vai virando hábito. Né? Não fica com aquele peso, eu tenho que medir minha glicose. Não, já mede, já faz a insulina, porque realmente é uma rotina pesada. Então, quanto mais aceitação, né? E deixar a vida mais leve, compartilhar com os amigos, com o namorado. Eu sempre brinco com eu não quero as mães, eu quero os namorados, as namoradas. Né? Claro que as mães queridas, maravilhosas, viram uma vida inteira cuidando, né? Elas sofrem quando elas não entram, mas a gente brinca assim, né? Justamente por isso, porque tem que voar sozinho, mas saber que tem esse amparo, né? Os namorados e namoradas têm um papel importante, então. Mas claro, é o namorado que está na balada. Uhum. Ele está onde os pais não estão. Exato, a namorada também que está na balada. Então, a gente tem que ter esses personagens que estão ali no dia a dia. Ou, às vezes, é um grande amigo ou uma grande amiga também, né? Acho importante. Isso aí, show de bola. Esse foi mais um ICD Educa, e no Papo de Quem Cuida de hoje falamos sobre a diferença no tratamento de diabetes tipo 1 para meninas e mulheres com a doutora Adriana Fornari e com a doutora Suzana Lavini. Muito obrigado. Bom. Acho que agradece.